Olá pessoal, vamos falar agora inicialmente aí neste bloco sobre os cargos de direção, a direção do tribunal. Nós temos dois cargos de direção, presidente e vice-presidente, ok? Nós temos um procedimento de eleição aqui dentro. Então, para facilitar a tua vida, o que eu vou fazer? Eu vou destacar aqui os pontos principais, porque é muito complexo, é muita coisa que tem ali. Então, a gente vai facilitar a tua vida destacando aqui, tá? Eu vou sair da tela para ficar mais fácil e eu vou anotando com vocês passo a passo. Então, vamos começar a falar aqui, né, dos cargos de direção. Então, quais são os cargos? Você vai anotar aí que nós temos o presidente. Espera aí. O presidente e o vice-presidente. Tá? São esses dois aqui, acabou, não tem mais. E aí, vamos anotar os pontos. Eu vou fazer uns tópicos aqui e a gente vai anotando, tá? Vamos falar do mandato. É relevante falar do mandato. A eleição, como é que ela ocorre também. A forma dessa eleição, naturalmente, tá? Vamos falar aqui desses aqui primeiro, tá? O mandato é de 2 anos. Sempre que falar de mandatos no judiciário, é de 2 anos. Não tem muito o que falar. É simplesmente isso aí. A eleição, nós temos aqui algumas regras, né? É por escrutínio. Então, se você não conhece esse nome, é votação, né? Escrutínio secreto. Nós não sabemos em quem vota em quem. Tá joia? Quem pode concorrer? Todos os desembargadores podem concorrer. Só fazer um ajuste aqui. Aqui não. Aqui. Concorrer. Naturalmente, tá? Eles têm que se candidatarem, né? Vão participar lá. Essa eleição, ela ocorre 60 dias antes do... Vou colocar findar o biênio. Quer dizer que é 60 dias antes de acabar o mandato, tá? O biênio. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa aqui. Tá? Beleza. Eu acho que esse é um dos pontos. Vamos lá. Quantos votos será que ele precisa? Maioria simples, tá? Não é maioria qualificada, não. Outros pontos que a gente pode anotar. Tá. Aqui sobre o empate também. Maioria simples. No caso de empate, o que vai acontecer no caso de empate? Aí nós temos duas coisas. Primeiro, tá? Presta atenção. Novo escrutínio, ou seja, nova votação. Se não der, a segunda coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Mais antigo é eleito, é considerado eleito, tá? Essa é a regra. Beleza? Então, esses são os primeiros passos aqui da direção. Beleza? Não tem prorrogação, né, do mandato, é 2 anos. Fechou? Aí, o que acontece aqui? Uma coisa interessante, tá? A gente tem o que a gente chama de processo de transição. E aí, talvez, aqui se encaixe uma pergunta que vocês podem fazer, né? O processo de transição, ele vai acontecer quando? Imediatamente. Imediatamente após o quê? Imediatamente após a eleição, naturalmente, né, gente? Vai acontecer imediatamente após a eleição. Aí, tá?
E ela vai até quando? Ela dura até a posse. Perfeito? Então, são aí alguns pontos. Ah, um negócio interessante, né, que a gente pode... Eu vou até voltar aqui, vou colocar aqui, ó, aceitação do cargo. Se ele foi eleito, é obrigatório, tá? Aí fica mais organizado, tá? Ele foi eleito, é obrigatório aceitar o cargo, beleza? Aí o que acontece? Essa transição, né? Essa transição, ela vai ser indicada. Então, o que a gente pode colocar aqui, ó? Que o eleito o quê? O eleito vai indicar uma equipe de transição. E aí ali vai ter, né, um coordenador, vai ter ali acesso, né? Como a gente fala, acesso integral ou acesso irrestrito aos dados de gestão, tá? Então, o eleito indica uma equipe, que é essa equipe que vai ser aqui interessante. Vai ter os interlocutores, né? Vai ter equipe ali, enfim, né, são coisas importantes, porque a gente precisa que o tribunal continue, mesmo que seja outro candidato. Tá? E vocês acham que não tem rivais políticos dentro do tribunal? Né? A banda de cá com a banda de lá? Tem, tá? Tem os grupos também, as polarizações dentro dos tribunais, gente. É engraçado, tá? É engraçado falar isso, mas também nós temos. Só anotar aqui que o eleito indica a equipe. Tá? E uma coisa eu acho que é importante a gente anotar também sobre a eleição, vou voltar aqui, nesse gráfico aqui, para a gente anotar mais duas coisas aqui, ó. Vamos lá. Vou anotar mais duas coisas aqui. Como é que a gente pode falar aqui? O interesse, né? Então, o interesse em concorrer, ela tem que ser feita no máximo, né, até 48 horas antes da eleição, tá? Então tem até este prazo para fazer isso. Belezinha? Tá bom? Vamos falar, ele nem fala de reeleição, mas a gente vai colocar aqui, tá? Aqui, ó, que é vedada a reeleição. Ele fala o seguinte, que é vedada a eleição para o mandato consecutivo. Na prática, né, quer dizer que nós vamos o quê? Vedar a reeleição. Aí a gente usa, eu ia fazer no terceiro, mas aqui a gente já matou, né, em dois planos aqui, dois pontos para vocês. Tá? Fechado? Então, isso é sobre os cargos de direção. Beleza? Vamos falar sobre o Tribunal Pleno. O que eu já te falei sobre o Pleno? Que é o órgão máximo, né? Então, vamos anotar aqui alguns pontos sobre o Tribunal... não, vamos voltar aqui. Tem que falar de outra coisa, tá? Vamos falar da vacância. Eu estava esquecendo, tá? Por isso que tem 3 partes aqui. Então, o que acontece? Veja, a vacância, ela ocorre porque o mandato ficou vago. Você não pode confundir com a substituição eventual. Se porventura o presidente está de licença, está impedido, está com mal-estar, quem vai atuar no seu lugar é o vice-presidente. Agora a gente está falando que ficou vago o cargo, que é o Instituto da Vacância, tá? O Instituto da Vacância. E o que vai acontecer aqui? A gente vai ter algumas regras, tá? Primeira, nós temos uma eleição suplementar. Ou seja, nós não vamos deixar o cargo vago
Não. Havendo ali a vacância desses cargos, vai ser realizada uma eleição suplementar. Tá? Em quanto tempo? Em até 7 dias. 7 dias do quê? Da vacância. Tá? Ou, né, nós temos duas hipóteses. Ou na primeira sessão. Tá? A gente tem essas duas opções aqui. Tá, beleza? Aí, né, a posse ela também já vai ser imediata, tá? A posse vai ser imediata. E ó, bem importante, o eleito ele completa o mandato. Isso quer dizer que não vai iniciar um novo mandato de 2 anos. Simplesmente nós vamos finalizar o mandato, o tempo de mandato que falta, tá bom? Beleza? E aí a regra nós temos ali que nós já até tecemos anteriormente, né? Então a gente tem o presidente, e aí o vice-presidente vai exercer essa função até a eleição. Ele exerce interinamente, tá bom? Beleza? Só que tem uma coisa importante. Ocorrendo a vacância e após o primeiro ano de mandato, o cargo de presidente será exercido pelo vice e os demais cargos pelo desembargador mais antigo, exceto o diretor da escola e o ouvidor geral. Ou seja, isso aqui, tá? Isso aqui, ele é válido, tá? Quando a gente tiver vacância, vou anotar aqui, no primeiro ano. Quando a gente vai fazer ali, quando a vacância é no segundo ano, aí o que acontece? Aí vai exercer a regra, né? O vice-presidente, tá? O vice-presidente vai ser aqui o presidente. E no caso, o desembargador mais antigo, o vice-presidente. Ele não fala exatamente isso que está escrito aqui em tela, mas ele fala para a gente lá no parágrafo 2º do artigo 15, tá? Ele não fala nada, ele não fala que é no primeiro ano isso aqui, mas ele fala lá no caput do 15, ele fala no parágrafo 2º, ó, ocorrendo a vacância após o primeiro ano, ou seja, no segundo ano. A presidência vai ser exercida pelo vice-presidente e os demais cargos pelo desembargador mais antigo, excluídos aí o diretor do quê? Diretor da escola e o ouvidor geral. Até decorei o artigo já, caraca. Tá? Você vai conseguir também, fica tranquilo. Belezinha? Fechou. Agora sim, ainda bem que nós não esquecemos dessa parte. Agora nós vamos lá pro pleno. Agora sim, o que a gente vai anotar pelo pleno? Tá? A gente vai, aqui, ele tem a composição total. Então, ele é composto, totalidade, de quem? Preste atenção. Totalidade de desembargadores. Eu vou colocar bem grande aqui para você não esquecer. Porque não é todos os juízes do trabalho, tá? Veja. Aí, porque se você pega uma leitura seca lá, no artigo, ele vai falar assim, o tribunal pleno é composto ali, né, ele vai funcionar pelos desembargadores em exercício e pelos juízes do trabalho, tá? Juízes titulares das varas, na verdade, mas isso é só para convocação temporária. Para quê? Para formar quórum, tá? Então eu vou anotar aqui, ó, que o juiz, ele é somente para quórum. E essa convocação, ela é sempre temporária. Porque ele vai ter que ficar só o prazo específico para esse caso. Aliás, qual que é o quórum do pleno, você sabe?
tem que saber. Tá? Tá bom? Ah, ainda tem que fazer mais uma anotação aqui. Deixa eu deixar isso aqui para baixo. Ó. Gente, o quórum pode ser cobrado, tá? O quórum, eu vou colocar aqui um negócio. Maioria absoluta. Aí vai estar assim, ó. Professor, isso não está escrito. Claro que tá. Lá no artigo 17, pode pegar lá. Vai lá e pega. No artigo 17 está escrito que o quórum é de metade mais um dos membros. Metade mais um dos membros é maioria absoluta. Vamos colocar aqui, né? Ó. Metade mais um dos membros. É isso que está escrito lá. Isso é maioria absoluta, poxa. É questão de interpretação das informações que estão ali. Ainda, né, sobre isso aqui, né, o juiz pode ser convocado, ainda tem que ser respeitado a proporção de 2/3, tá? 2/3 de efetivos. Por efetivos, você vai ler o quê? Desembargador. Tá bom? Tem que ter essa proporção ainda lá. Lá nos itens importantes. Ah, vamos pegar aqui e falar sobre as decisões. Vamos anotar aqui, ó, decisões. Como são tomadas as decisões? Quantos votos precisam? Veja, a gente vai tomar decisões, tá, por maioria simples. Isso não está escrito lá, tá? Sim. O que está escrito lá? Maioria dos presentes. Ou seja, maioria simples nesse caso, né? Claro, naturalmente, salvo exceções, né, que tem ali que precisa de quórum qualificado. Beleza? Sobre o pleno, vamos falar do voto do presidente aqui, ó. O presidente vota sempre? Tá? Né? Sim, né? Será? Então vamos anotar o seguinte, ó. Primeira coisa que você vai anotar, ele vota por primeiro. Ele vota por primeiro. Quando? Em matéria administrativa e em matéria constitucional. Tá bom? Ele vota por primeiro nessas hipóteses aqui. Aí é o seguinte, ele tem voto de qualidade, que é o voto de desempate. Quando que ele vota desempate? Matéria administrativa. Não em matéria constitucional. E aí, quando que ele vota? Ele vota... Não, na verdade, vamos fazer diferente. Aqui, ó. Matéria judiciária, que é o que faltou, né? Ele vai o seguinte, só vota para desempate. Então, ele não vota normalmente, só vota em caso de desempate, tá? E aí, ele também vota, tá? Quando participar para o quórum. Tá? Mas aí, nesse caso, nessa última hipótese, não tem
voto de qualidade. Sacou a parada? Veja, ele está lá, ele vai votar em matéria administrativa e matéria constitucional sempre, e ele é o primeiro a votar. Nas votações de matéria administrativa, ele tem voto de qualidade. E quando a gente fala em matéria judiciária, ele só vai votar ou para desempatar ou para participar como participante para a formação do quórum. Ele não está na qualidade de presidente daí, sacou? E aí, quando ele vota, né, para a formação do quórum, ele não pode proferir voto de desempate, senão ele teria 2 votos nesse caso, que não é o caso. Já separei por tópico que eu acho interessante, né? Aqui para vocês. Aí, ali depois, você tem o artigo 19. O que o artigo 19 vai falar? Um monte de competência. Aí eu posso falar para você, né, que esse é uma coisa que você vai ler aí. Pausa o vídeo aí, tá? Ah, né, eu vi que vocês perguntaram aí, ó. Aqui, ó, isso aqui é voto de qualidade também, tá? Pode ser chamado voto de qualidade, voto de desempate, voto de Minerva, tá? Perfeito? Então você tem o artigo 19 para você falar aí, né, das questões das competências do pleno. Depois você tem o artigo 20 que fala das competências da turma, beleza? A gente já falou da composição das turmas, né? Então aqui no artigo 20 é só competências das turmas, também eu sugiro dar uma lida. E aí a gente vai falar da corregedoria, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte. O corregedor regional, né, é quem é o presidente do TRT. Ele exerce essa função, tá? E aí a gente tem o seguinte, como é que funciona nas faltas? Vamos falar da substituição. Nós vamos ter aqui o corregedor regional, depois a gente tem o vice-presidente e depois quem? Tá? Desembargador mais antigo. Você vê que não muda, né? A ideia é sempre a mesma. É sempre essa questão aqui, sempre. Tá? Férias, impedimentos, faltas. E uma grande função que a gente pode, né, falar, se você vai pegar lá o artigo 25, né? A 25 fala das competências. Aí ele tem um monte de função. A principal função é a função correcional. Cabe ao corregedor a função de orientação, fiscalização e correição das unidades judiciárias, que é um processo de fiscalização em geral, tá? Ele pode exercer ali a correição ordinária ou a extraordinária. A correição ordinária é aquela agendada, que tem prévio aviso, tá? Que está num calendário anual. E a correição extraordinária é aquela fora do calendário, é aquela de forma excepcional, extraordinária, tá? É uma coisa que você tem que lembrar, que eu acho que é relevante aí também, nesse ponto. Próximo item, a gente pode falar da ouvidoria regional. A ouvidoria é um canal de comunicação que a sociedade tem com o Poder Judiciário, no caso, com o TRT. Tá? E a mesma coisa funciona nos demais órgãos em que se tem. Né? Então, aqui você vai colocar que é um canal de comunicação. Da sociedade com o Poder Judiciário. Tá? Vai orientar, vai transmitir informação, né? Aí o que acontece? Nós vamos ter vamos colocar aqui, um desembargador, que ele é eleito
tá? Para exercer essa função. Vai ter estrutura, vai organizar atendimento aos usuários, vai acompanhar as demandas, tá? Aí tem algumas coisas que ela não aceita. Isso que eu vou colocar aqui, ó. Que eu achei relevante lá no texto. Ela não aceita demandas. Vamos lá. Que compete, por exemplo, tá? Que competem aí ao tribunal, vamos lá. Compete ao tribunal pleno ou corregedoria regional. As pessoas confundem, né? Tá bom? Que a gente tem, por exemplo, notícia de crime. Isso tem que levar para a polícia, tá? E anônimas. Ou seja, não admite denúncias, críticas apócrifas. É isso que é anônima, né? É isso que é ali é anônima. E aí vai informar, né? Aqui, no caso, aqui nesses dois primeiros casos, o que a gente vai fazer? Ele devolve ao remetente. E no segundo caso, e aqui nesse caso, quer dizer, no terceiro, ele arquiva. Tá? Arquiva, simplesmente é isso aí. Tá? É isso aí que é importante sobre a ouvidoria regional, tá bom? Porra, é isso aí, fácil demais. Aí nós temos que falar de quem mais? Da escola judicial. Tá? A escola judicial, ela vai propiciar aqui aperfeiçoamento, certo? De quem? De magistrados e de servidores. Tá? Esses dois aqui. Então, você pode receber aí, beleza? Aí, o que acontece? Vamos lá. O presidente do TRT, ele que indica os diretores aqui, tá? Indica o diretor e o vice-diretor. Vai indicar os dois, né? E aí, essa escola, galera, ela vai ter um estatuto próprio de funcionamento. Vai ter regras próprias ali. Tá joia? Com isso, a gente passa a régua nos demais órgãos importantes aqui que nós temos dentro do TRT. Fechou? A gente se vê na próxima. Até lá.